Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje entramos no item na leitura e documentação, diretrizes para leitura, análise e interpretação de texto. Peço atenção para este item, porque do capítulo 2, este item do capítulo 2 vai ser a avaliação do segundo bimestre, né? Então, como está aí nessas diretrizes, os maiores obstáculos do estudo e da aprendizagem em ciência e filosofia são diretamente relacionados com a correspondente dificuldade que o estudante encontra na exata compreensão de textos teóricos. Habituados à abordagem de textos literários, os estudantes, ao se defrontarem com textos científicos ou filosóficos, encontram dificuldades logo julgadas insuperáveis e que reforçam uma atitude de desânimo e desencanto, geralmente acompanhada de um juízo de valor depreciativo em relação ao pensamento teórico. Mas analisando mais profundamente, a dificuldade hoje é realmente a não leitura, né? Então, a não compreensão de textos, nem às vezes nem literários, né? Porque há essa falta da compreensão do próprio texto. Enquanto o texto literário, ele, como nós já falamos, ele vai muito mais na sequência de fatos, e o concreto fica muito mais, o plástico fica muito mais fácil de ser apreensível pela nossa mente. O texto teórico vai lidar com realidades abstratas, e isso daí muitas vezes é considerado insuperável. Além disso, o texto científico, além de lidar com realidades abstratas, ou se lida com realidades concretas, vai abstrair essas realidades concretas para abstraí-las e ter aí um raciocínio sobre elas. Mesmo assim, além disso ainda, a ciência tem vocabulário próprio, um pensamento próprio, um raciocínio próprio, uma metodologia própria. E isso daí, às vezes, por o aluno, ele quer transferir do senso comum para a realidade científica ou raciocínio. E isso não dá certo, né? Então, é necessário aí essa habilidade para a leitura de textos científicos filosóficos. Em verdade, os textos da ciência e da filosofia apresentam obstáculos específicos, mas nem por isso insuperáveis. Então, a primeira coisa que nós temos que tomar é: não existe texto, se você tem a posse do código, não existe texto que não possa ser lido, né? É claro que não se pode contar os mesmos recursos disponíveis do estudo de textos literários, cuja leitura revela sequência, raciocínio, aquilo que nós falamos, né? Por isso, a leitura está sempre situada, tornando-se possível entender sem maiores problemas a mensagem transmitida pelo autor. No caso de texto de pesquisa positiva, que é texto científica, acompanha-se o raciocínio já mais rigoroso, seguindo a apresentação dos dados objetivos sobre os quais tais textos estão fundados, né? Os dados e os fatos levantados pela pesquisa e organizados conforme as técnicas específicas, as várias ciências, permitem ao leitor, devidamente iniciado, acompanhar o encadeamento lógico desses fatos. Então, no caso da ciência, o raciocínio é muito mais rigoroso, né? E esses dados objetivos, às vezes nós precisamos nos aprofundar em outros campos, em outras leituras, para apreender os dados objetivos daquela determinada pesquisa, né? Diante de exposições teóricas, como em geral são encontrados em textos filosóficos e em textos científicos relativos a pesquisas teóricas, em que o raciocínio é quase sempre dedutivo, a imaginação e a experiência objetiva não são de muita valia. Por quê? Porque é o progresso do pensamento e da ciência, né? Então, a imaginação ela pode contar para texto literário, mas para que aí vai entrar o simbólico, etc. Mas aqui no texto
científico ele é dedutivo. Dedutivo de onde? Ele se deduz da própria realidade e do progresso da própria ciência em questão. Nesses casos, contar-se-ão somente com a possibilidade da razão reflexiva, que exige muita disciplina intelectual. Então, é abstração pura, é racionalidade pura, e é ela que tem que ser utilizada, né? Para quê? Para que realmente a leitura, como está dito aí, não se torne menos insípida. O processo, muitas vezes, o maior erro que se cai aqui é: eu tenho que me livrar disto. Quando essa posição perante o texto teórico é tomada pelo leitor ou pelo aluno, ele não vai realmente entender nada. Então ele vai passar por cima e vai pensar aqueles raciocínios que muitas vezes não fazem bem para ninguém. Depois que a gente passar lá para frente vai ficar mais claro aqui. Como o raciocínio é dedutivo, se no processo ali, se as coisas não se encaixam, se o raciocínio lógico não é constituído, lacunas desse raciocínio lógico lá na frente vai impossibilitar totalmente o entendimento da disciplina da matéria do texto, seja lá o que for. Tá? Então, não é como um livreto de romance em que você pode pular alguma coisa e depois pelo contexto lá você deduz. Não pode. Isso daí pode dar certo em texto literário, mas em texto científico não dá. A visão sistemática de um texto científico tem que entender realmente para poder dar passos para frente. Se não entender, tem que ser retomada a leitura, tem que ser retomado o entendimento, tem que se aprofundar em outras obras para poder seguir em frente. É o que está no próximo parágrafo. Na realidade, mesmo se tratando-se de assuntos abstratos, para o leitor, em condições de seguir o fio da meada, a leitura torna-se fácil, agradável e, sobretudo, proveitosa. Por isso é preciso criar condições de abordagem e inteligibilidade do texto. Esse é o objetivo de tudo que nós vamos aprender aqui, né? Primeiro, descobrir esse fio da meada, quer dizer, esse fio condutor, essa cadência lógica que o texto tem. Então, muitas vezes, em textos literários, há obras em que o abstrato chega a tal ponto, a imaginação chega a tal ponto em que a coisa se torna confusa e faz parte daí da índole do autor. No caso aqui, o raciocínio é lógico, então tem que haver, se a obra é científica, e principalmente se a obra for clássica, ela tem um fio da meada, ela tem uma cadência lógica. E se há uma missão ao ler um texto, é entender essa cadeia lógica. Então, se nós estamos comparando, o texto é um corpo, esse texto científico é um corpo, nós temos que descobrir o esqueleto dele. Nós temos que descobrir como conjunturas vão se ligando. Então, nós não podemos ter uma visão en passant, por cima, aí depois eu entendo. É esse tipo de posição que faz com que o aluno tenha dificuldade. Então, você está diante do texto. O texto é difícil. E não adianta também mentir para si mesmo, é difícil mesmo. Então, o texto é difícil. Qual é a minha busca? O que eu estou buscando? Eu estou buscando o fio da meada. Eu quero ter nas minhas mãos a cadência lógica. Então, eu tenho esse fio da meada, essa cadência lógica, essa estrutura lógica do texto, que em torno dela vai ter exemplos, em torno dela vai ter ideias secundárias, em torno dela vai ter várias coisas. Mas qual é o objetivo? O meu objetivo ao ler o texto é descobrir este fio da meada. Quem consegue e começa a praticar e buscar isto, vai conseguir estruturar uma monografia, por exemplo. Porque vai aprender na cadência lógica de outros, vai aprendendo
ou melhor, apreendendo a cadeia lógica de outros, então ele vai também entendendo como ele pode fazer essa cadeia lógica do seu próprio raciocínio, da sua própria monografia, no caso, tá? Aplicando alguns recursos que, apesar de não substituir a capacidade da intuição do leitor na apreensão da forma lógica dos raciocínios em jogo, ajuda muito a análise e interpretação dos textos. Tradução: quanto mais você lê, quanto mais você busca essa estrutura lógica, como nós falamos na aula passada, vai ler lá o editorial do jornal. Você descobre a cadeia lógica que o jornal quer colocar. Quanto mais você entender a cadeia lógica, mais você vai poder, essa apreensão da forma lógica, mais vai te ajudar na análise e interpretação daquele texto e de outros textos. Então você vira um caçador de estrutura lógica. Antes de abordar as diretrizes para a leitura e análise de texto, recomendo-se atentar para a função dos mesmos em termos de uma teoria geral da comunicação, estabelecendo-se aí, assim, algumas justificativas psicológicas e epistemológicas fundamentais para a adoção dessas formas, para essas normas metodológicas e técnicas, né? Tanto para a leitura como aí para a redação do texto. Todo texto, então, ele é portador de uma mensagem concebida e codificada por um autor, destinada a um leitor para aprendê-la e poder decodificá-la. Então, ser humano nos seus 80 mil anos, ou seja, os 200 mil de acordo com a teoria, ele foi estruturando o raciocínio lógico para a apreensão da própria realidade. Então, esse ser humano ele foi experimentando a vida, foi aprendendo a caçar, foi aprendendo a plantar, e isso foi acumulando conhecimento para a manutenção da vida em grupo em primeiro lugar e de cada pessoa, porque o grupo defendia a vida da pessoa. Esses pensamentos eles foram sendo cada vez mais estruturados e passados de geração em geração. Antropologicamente, você pode pegar qualquer tribo, e qualquer tribo tem o seu patrimônio cultural, que é transmitido de geração em geração, e esse patrimônio cultural tem as suas estruturas lógicas, né? Desde a apreensão geral do universo, que é a própria religião, até técnicas de cultivo e de caça. No seu processo, o ser humano uma vez descobriu a escrita. E o que a escrita, em primeiro lugar, serviu para registro comercial entre os fenícios, e esses registros depois foram aplicando-se para o registro de ideias. Então, primeiro registro de ideias desencadeadas, né? E depois aí se estruturando textos, né? E aí nós vamos desde Sagrada Escritura, como Homero e etc, né? Então, aquilo que era cantado, aquilo que era passado pela tradição oral, começa a ser estruturado em texto, né? Então, o ser humano aprendeu a estruturar histórias, depois estruturar pensamentos a partir da história, e aí ele foi estruturando textos e mais textos. Então, há um autor que emite uma mensagem, essa mensagem é codificada, depois de codificar, essa mensagem estava na mente do autor, é codificada, depois nós vamos ver no esqueminha mais à frente, e depois decodificada por um leitor. Pode-se partir da consideração que a comunicação se dá quando da transmissão de uma mensagem entre um emissor e um receptor. O emissor transmite uma mensagem que é captada pelo receptor. Esse é o esquema geral apresentado na teoria da comunicação, tá? Então vamos pegar o esqueminha aí. Primeiro, o emissor. Então, a concepção. Esse emissor ou o autor, ele concebe essa ideia. Então, essa concepção da ideia é primeiro na sua mente. Então, há um processo entre aquilo que é concebido na mente e aquilo que é elaborado como mensagem. Então, nós temos vários pensamentos que passam pela nossa mente, e no momento que eu paro, eu preciso transmitir esse pensamento, eu começo a estruturar
no meu pensar, uma mensagem a ser transmitida. Como está aí o pensamento, né? Ele é concebido, essa mensagem, com conceitos, juízos e raciocínios, né? E aí, nesse conceber, há interferência de pessoas, interferências pessoais e culturais, né? No momento que eu concebo, eu vou usar um código, né? Esse código, em primeiro lugar, a linguagem falada, depois a linguagem escrita, então pode ser a própria palavra, tá? Que eu vou usar termos, proposições de argumentação, e aí eu vou estruturando essa mensagem através de um texto, né? No caso aí da mensagem, se ela for escrita. Então, não importa se é falado ou se é escrita, a mensagem concebida, ela tem que ser transmitida através de um código. O ser humano não tem, nesse ponto, a capacidade de telepatia, né? Então, nós temos que utilizar, nesse ponto, a estruturação através de um código, tá? O leitor, tá? Ele vai decodificar esse código. E ao decodificar, para quê? Então, esse é um ponto importante. Ele vai decodificar para quê? Para aprender a mensagem do autor. Tá? Então, e se ele não possui o código, ou se ele não entende a mensagem, ele não vai conseguir aprender a mensagem do autor. Então, é muito importante termos plenamente a posse do código, tá? Que no nosso caso é a língua portuguesa. Tá? Decodificado o código, eu vou aprender a mensagem e aí eu vou compreender essa mensagem. Quando eu compreendo essa mensagem, ela começa a fazer parte da minha própria vida. Então vamos pensar lá em São Paulo, né? Então, São Paulo, ele passa por aquela experiência que nós já conhecemos, uma metanoia, uma transformação de consciência que o leva a ver Jesus Cristo como o Messias, Deus vivo encarnado. Isso o transforma. Depois de 14 anos, ele começa um processo de evangelização. E aí ele pega, saindo de Atenas, ele vai para Corinto, uma cidade portuária, cheia de vida, um comércio efervescente, e começa ali, através da feitura de tendas, a se relacionar com aquele povo, e aí ele começa a construir uma comunidade ali. Tá? Ele sai, como estrutura essa comunidade durante um ano e pouco, sai, e depois é preso, possivelmente em Éfeso, e preso pessoas dessa comunidade, que normalmente umas 50 pessoas, algumas pessoas dessa comunidade vai a ele porque surgiram questões, né? E ele responde com aquilo que nós conhecemos pela primeira carta aos Coríntios, tá? Então, por exemplo, nós não conhecemos as questões. Nós podemos deduzir as questões através das respostas que são dadas na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Porque ele escreve uma carta não para as pessoas que estão inquirindo, mas ele escreve a carta para a comunidade. Então o destinatário não é fulano ou cicrano. Apesar dele falar de pessoas específicas que ele não nomeia, mas ele não nomeia o caso, né? Mas ele, como aquele incesto com a própria madrasta, ele vai falando a partir dos problemas e remete a resposta àquilo que estava sendo problemático na vida da comunidade. Então, no nosso esquema aqui, o emissor seria São Paulo, há uma concepção dessa ideia e ele codifica. Então, ele codifica em que linguagem? Primeiro, ele codifica na linguagem grega. Tá? Então, ele está falando para gregos. Ele está falando para gregos que se converteram ao cristianismo. Então, ele não está falando com judeus ali, está falando com gregos. Tá? Gregos convertidos.
ele codifica essa mensagem. Só que ao codificar essa mensagem, ele utiliza a língua grega. Tá? A língua grega do seu tempo, etc. Koiné, etc. Porém, quem está pensando é uma pessoa que está imersa em toda uma cultura judaico-cristã. Então, São Paulo é possuidor aí de uma mentalidade muito profunda e ele codifica a sua mensagem na língua grega, porém com todo o arcabouço da teologia judaico-cristã. Tá? E ele vai dar essas respostas a essa comunidade através dessa primeira carta, dessa carta aos Coríntios. Então, o meio é escrita através de código que é a língua grega, o grecoiné, e essas pessoas elas podem ter decodificado, entendido ou não. Nós sabemos pela segunda carta aos Coríntios que teve problema, né? Que muitos se sentiram ofendidos com essa resposta de Paulo, vamos colocar assim. Então, mas houve uma compreensão. Houve uma compreensão e também houve incompreensão também. Mas que a mensagem foi decodificada, foi. Portanto, quando nós lemos a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, primeiro, ela tem uma estrutura lógica. Ela tem um pensamento lógico. Ela tem uma estrutura lógica. Mas lógica para as pessoas que deveriam entender. Então, nós temos que nos colocar no século I, lá pelo ano 50, numa comunidade que nós não sabemos nem quem eram as pessoas. Mas nós temos que nos colocar o máximo possível nessa estrutura, e é isso que os exegetas bíblicos fazem, para podermos. Não basta só possuir o código da língua grega. Não basta. Você pode ter o código da língua grega, mas você tem que se aprofundar na estrutura, você tem que se aprofundar na cultura, você tem que se aprofundar na mente de São Paulo para poder entender o que está escrito ali. Alguns julgam que, sabendo a língua grega, já basta para entender, por exemplo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Não basta. Então, você tem que ter outras estruturas lógicas que advêm de outras cartas, de outros pensares, da pesquisa cultural, para entender quem é Corinto. Por exemplo, 1 Coríntios 14, o encanto com a língua, orar em língua, etc. Os carismas, o encanto que está na 1 Coríntios 12. Tem que entender a mentalidade grega para poder entender isso aí, que está explicado lá na primeira carta aos Coríntios. Então, tem todo um processo para eu poder entender. Então, eu tenho que me colocar lá para que essa compreensão, que o máximo, é impossível chegar idêntico, né? Mas chegar ao máximo mais perto da compreensão desse texto escrito para uma comunidade do primeiro século do cristianismo. Tá? Então, é assim que nós fazemos com um texto bíblico, para decodificar, para quê? Não é decodificar por decodificar, mas para compreender a mensagem. O principal não é se encantar com tal ou tal palavra. O principal é qual é a mensagem que nós podemos absorver dessa carta de Paulo, né? Dessa carta de Paulo, tá? Voltando lá ao nosso texto, com efeito, considera seu emissor como uma consciência que transmite uma mensagem para outra consciência que é o receptor. Só que nesse processo de consciência para consciência, nós temos o meio material. Então nós temos um meio material, que é a linguagem tanto falada quanto a linguagem escrita, que vai ser feita essa transmissão de consciência. Para ser transmitida, porém, deve ser antimediatizada, já que a comunicação entre consciências não pode ser feita diretamente. Ela pressupõe sempre a mediatização de sinais simbólicos. Então, não tem essa telepatia, nós precisamos de sinais para poder transmitir a nossa mensagem. Ao escrever um texto, portanto,
o autor, o emissor, codifica uma mensagem que, por sua vez, tinha sido pensada, concebida, e o leitor, o receptor, ao ler o texto, decodifica a mensagem do autor, para então pensá-la, assimilá-la, personalizá-la, compreendendo-a. Assim se completa a comunicação. Então, aquela mensagem ela começa a fazer parte da minha estrutura de pensamento. Então, por isso que é a razão do próprio estudo. Né? Essa é a razão porque nós estudamos, é essa apreensão de mensagem que vão nos estruturando no relacionamento com o mundo, porque essas pessoas que nos transmitem mensagem, elas se relacionam com o mundo, com a realidade na qual elas estão inseridas. Então, a experiência dessas pessoas que foram codificadas, objetivadas, elas, na medida que eu decodifico essa mensagem e eu a entendo, a compreendo, ela começa a fazer parte, por isso eu personalizando-a, ela começa a fazer parte da minha própria existência. Isso me ajuda no relacionamento com a realidade na qual eu estou. Em todas as fases desse processo, o homem, dada a sua condição existencial de imperaticidade e liberdade, sofre uma série de interferências pessoais e culturais que põem em risco a objetividade da comunicação. Então aí nós podemos ir por outro lado. Quantos problemas, não só pessoais, mas na história, aconteceram por causa de quebra, sabe, desse processo de comunicação. Quanta incompreensão causaram problemas enormes na vida do ser humano por causa desse problema de comunicação. Tá? As diretrizes metodológicas que são apresentadas a seguir têm apenas objetivos práticos. Essa sessão visa fornecer elementos para uma melhor abordagem de textos de natureza teórica, possibilitando uma leitura mais rica e mais proveitosa. Frise-se ainda que tais recursos metodológicos não podem prescindir de certa preparação geral relativa à área em que o texto se situa e ao domínio da língua em que é escrito. Então, isso é, primeiro, aquele texto teórico ele está inserido dentro de um patrimônio filosófico-científico. Então, eu tenho que ter um conhecimento mínimo daquele patrimônio filosófico-científico para poder entender aquele texto. Porque o autor que escreveu aquilo, ele pressupõe que o leitor tenha essa base. Se eu não tenho, é para adquirir. Simplesmente eu vou adquirir. Simplesmente eu vou mergulhar naquela área, porque afinal de contas eu estou lendo aquele texto, eu devo ter alguma motivação para ler aquele texto, então eu devo ter algum interesse ao ler aquele texto. Então esse interesse ao ler aquele texto me leva a aprofundar naquele processo. Tá? E também o domínio na língua em que é escrito. Então, se eu estou lendo um texto, e isso daí, alunos, por exemplo, que vai estudar filosofia, muitos desses alunos vão estudar grego para poder entender o texto no original. Quem estuda Sagrada Escritura tem que entender grego, hebraico e aramaico para poder ter uma base ali para poder entender o texto. Então, mas se o texto está na minha língua portuguesa, mas eu tenho que entender a língua portuguesa para poder entender aquele texto. Então, vai depender qual a intenção de profundidade que o aluno quer ao ler aquele texto. Tá? Então, agora vamos no processo em si, tá? Para se aprofundar na leitura do texto. Não vamos ver tudo hoje, vamos pegar só até uma parte para se aprofundar na próxima aula. Então, primeiro, não vai ser uma leitura única. Então, a primeira coisa que o aluno tem é a tentação do quê? Eu quero ler uma vez só, eu quero entender tudo, eu quero aprender tudo na primeira leitura e me livrar disso. Se lidar assim com texto teórico, não vai entender mesmo. Não vai entender mesmo.
Então eu tenho que me dedicar a fazer essas leituras, que são leituras por níveis de profundidade, para que eu possa entender. É melhor assim do que ficar lendo sem método nenhum 500 vezes e não poder se aprofundar na leitura daquele texto. Tá? Então, em primeiro lugar, é essa delimitação da unidade de leitura. A primeira medida a ser tomada pelo leitor é o estabelecimento de uma unidade de leitura. Unidade é um setor do texto que forma uma totalidade de sentido. Assim, pode-se considerar um capítulo, uma seção ou qualquer outra subdivisão. Então, eu vou me aprofundar nesse texto. Então, a primeira coisa, tem que ver se esse texto que eu vou ler é uma unidade de sentido. Então, vamos começar a pegar texto que, por exemplo, fica fácil, que apesar de ser texto narrativo, mas o nível de entendimento tem que ser profundo, que, por exemplo, pegar uma parábola como do filho pródigo. Eu tenho que situar aquele texto, eu tenho que entender, primeiro, é uma unidade de leitura? Então, é uma unidade de leitura porque é uma parábola. Só que essa parábola, ela está dentro do contexto de Lucas 15, que lá no capítulo 1 vai dizer qual é a intenção, porque aquela parábola foi dita por Jesus, que é porque ele ficava junto com os pecadores. Então, aquele questionamento vindo do mundo farisaico motivou. Agora, eu tenho que entender que aquele texto, aquela parábola está dentro dessa primeira de Lucas 15, que está dentro do gênero literário evangelho, que é esse gênero literário que Lucas escreve, mas dentro de um processo que vai abarcar também Atos dos Apóstolos, e entender que o autor Lucas, que essa parábola só está em Lucas, esse autor Lucas, ele tem uma dimensão de frisar a misericórdia, frisar o Espírito Santo, o Evangelho anunciado aos pobres. Então, eu tenho que entender o autor para poder entender isso daí. Mas, primeiro ponto, a pergunta que eu tenho que fazer, é uma unidade de leitura? É uma unidade fechada de leitura? Então, se é uma unidade fechada de leitura, então eu posso agora começar a me aprofundar. Toma-se uma parte que forme, então, certa unidade de sentido para que possa trabalhar sobre ela. Dessa maneira, determinam-se limites no interior dos quais se processará a disciplina do trabalho de leitura e estudo em busca da compreensão da mensagem. Tá? Então, nesse processo, tá, eu vou delimitar essa leitura para que haja uma mensagem. Então, não pode ter unidade quebrada, porque senão você não vai entender mensagem nenhuma. Tá? Então, eu tenho que entender. E aí, o autor, ele deixa claro essa unidade de leitura. Tá? Ou através, mesmo se o texto é corrido, ou através de situações, ou através de conjunções, ou através até da própria estrutura do texto. De acordo com essas orientações, a leitura de um texto, quando feita para fins de estudo, deve ser feita por etapas, ou seja, apenas terminada uma análise de uma unidade se passará para a seguinte. Então, eu aprofundo a análise daquele texto totalmente para poder passar para a estrutura seguinte. Qual o erro que se cai aqui? Se faz uma leitura superficial e já quer passar para outra porque eu tenho que me livrar disso. Não vai dar certo isso. Então, ou eu faço a proposição de que eu tenho que entender e me aprofundar naquilo, ou eu não vou conseguir. Terminado o processo, o leitor se verá em condições de refazer o raciocínio global do livro, reduzindo a uma forma sintética. A extensão da unidade será determinada proporcionalmente à acessibilidade do texto, a ser definida por natureza, assim como pela familiaridade do leitor com o assunto tratado.
Quanto mais eu preciso me aprofundar, mais a unidade de leitura tem que ser menor. Quanto mais eu entendo aquele texto, menos intensidade tem que ser feita, porque eu já tenho familiaridade com aquilo que eu estou lendo, tá? Então eu tenho que ter a primeira pergunta, que texto que eu estou lendo? Qual que é a familiaridade que eu tenho? Qual é a profundeza que eu vou ter? Se eu vou fazer uma tese de doutorado sobre o filho pródigo, então eu não posso ler aquele texto de qualquer maneira. Então eu vou ter que ter uma profundidade de leitura naquele texto que é muito maior do que um leitor comum para fazer uma pregação qualquer que seja. Então tudo vai do tamanho da profundidade que eu vou querer naquele texto, da familiaridade que eu tenho com ele e desse processo, tá? Análise textual. Análise textual é a primeira abordagem do texto em vista da preparação da leitura. Determinada a unidade de leitura, o estudante leitor deve proceder a uma série de atividades ainda preparatórias para a análise aprofundada do texto. Procede-se inicialmente uma leitura seguida e completa da unidade do texto em estudo. Trata-se de uma leitura atenta, mas ainda corrida, tá? Então é o que a gente chama de um sobrevoo. Então o leitor ele vai sobrevoar esta perícope ou este trecho ou esta unidade de leitura. Ele vai sobrevoar até para saber que tipo de leitura ele vai precisar realizar. Então, como está dito aí, essa visão panorâmica. Além disso, a contagem geral permite ao leitor sentir o estilo e o método do texto, né? Para que eu possa ir verdadeiramente me aprofundar. Então, há textos mesmo teóricos que são mais fáceis e há textos que são profundamente difíceis. Então, eu tenho que sentir o texto. Durante esse primeiro contato, deverá ainda o leitor fazer o levantamento de todos aqueles elementos básicos para a devida compreensão do texto. Isso quer dizer que é preciso assinalar todos os pontos passíveis de dúvida que exijam esclarecimentos que condicionam a compreensão da mensagem do autor. Então, o primeiro esclarecimento a ser buscado são os dados a respeito do autor do texto. Então, quem é, no nosso caso aqui, pensando na parábola lá, quem é o autor? Né? Quem é o autor? Para sair de um texto narrativo e ir para um texto teórico, por exemplo, a 1 Coríntios 13, né? Então, o hino do amor, em toda a comparação que São Paulo lá fala, para conceituar o amor, mas não como um dom qualquer, mas ele fala que aquilo é um caminho, aquilo é uma própria identidade do ser cristão. Então, há uma caracterização do amor ali, que vai entrar desde metáforas, mas vai entrar termos, e ele vai estruturando esse entendimento no hino amor. Então, quem é São Paulo? Tá? Quem é São Paulo? Por que aquele texto ali? Qual a 1 Coríntios 13 foi dividida em capítulos por um monge na Idade Média, então é uma divisão ali, mas São Paulo não escreveu por capítulos, né? Então, mas a 1 Coríntios 13 está ali complementando a 1 Coríntios 12, que é toda a estrutura ali dos dons, mas falar que Deus é o mesmo e os dons se estruturam no conhecimento de Deus, e aí 1 Coríntios 14, que vai falar do dom de línguas, e São Paulo coloca ali no meio o maior, que é o amor. Então, dentro dessas respostas que ele faz até a 1 Coríntios 11, né? Certo seria até 1 Coríntios 9, né? Ali do próximo problema com os judeus, mas enfim, o que é ali, o que quer dizer aquele texto ali? Né? Então, quem que é São Paulo? É tudo isso que eu falei, da 1 Coríntios, a resposta a pessoas, etc. Então, eu tenho que ter esse entendimento do autor para poder abordar o texto.
Se não, é um texto bonito, vai ser bonito, mas eu começo a fazer o quê? A sobrepor ao texto aquilo que eu entendo por amor. E não fazer o texto me falar como São Paulo me falar. Então eu começo a sobrepor ao texto e isso começa a virar uma ideologização do texto. Porque eu começo a colocar sobre o texto aquilo que ele não diz. E isso daí começa a se tornar muito perigoso. Deve-se a seguir o vocabulário. Então, se nós estamos ali com um texto grego, eu tenho que entender ali o que aquele texto quer dizer. Então, só por exemplo, o amor tudo desculpa. Né? O stego lá no grego quer dizer cobre, é teto. Então, o amor tudo cobre. Então, eu tenho que me aprofundar em certas palavras para poder ter o entendimento daquele texto. Né? Então, esse vocabulário ali vai... Ah, mas eu não sei grego. Então, você vai pegar comentarista que vai te ajudar no entendimento do texto. E a primeira palavra, obviamente, é ágape, né? Quer dizer, o que é ágape? Que vem desde lá do banquete de Platão, quer dizer, aquele processo de convivência, tudo mais. Então, tem uma estrutura de pensar atrás de ágape, mas que não pode dissociar da cabeça judaica de Paulo, que vai estar lá também, Hesed, vai estar Hanam, vai estar todo o pensamento da misericórdia divina, mas vai usar a palavra grega que também vai trazer o pensamento dela. Então é esse tipo de coisa que ao ver vocabulário eu vou me aprofundar. Obviamente aqui eu estou indo profundo, mas normalmente nossos textos são em língua portuguesa e não tem essa complexidade que o texto bíblico tem. Por outro lado, o texto pode fazer referência a fatos históricos, a outros autores, especialmente a outras doutrinas, cujo sentido do texto é pressuposto pelo autor, mas que nem sempre conhecido pelo leitor. Então, no caso de texto bíblico, eu tenho que ter comentários para poder me ajudar nisso, né? Mas eu estou lendo lá Hegel, estou lendo Heidegger, estou lendo Russell, estou lendo... Então, mas tem comentaristas sobre, né? Então, eu tenho que me aprofundar para que eles me auxiliem nisso, porque eles vão dar o contexto do autor. E o contexto, que é meta-histórico, vai além daquilo que está escrito no texto, o autor escreveu o texto ali, ele escreveu para o leitor do tempo dele. Ele não escreveu para 2000 anos depois. Então, ele não se preocupa em determinar coisas que ele pressupunha. Primeiro, que já era no tempo. Segundo, que ele já, se é no tempo, então ele já pressupunha que o leitor conhecia. Então, essa historicidade que está em torno do texto, eu tenho que me aprofundar. Antes até, e nessa primeira análise do texto. Então, eu já tenho que ter tudo isso em mãos. Tá? Já tem que ter tudo isso em mãos. Todos esses elementos devem ser, durante a primeira abordagem, transcritos para uma folha à parte. Percorrida a unidade, levados a todos os elementos carentes maiores em esclarecimento, interrompe-se a leitura do texto e procede-se a uma pesquisa prévia do sentido de buscar os informes. Então, hoje, com esse processo que nós temos de acesso à informação, que a internet nos propõe, às vezes nós temos uma certa preguiça de ir, e é necessário, para se aprofundar num texto, ter esse tipo de análise, de aprofundamento, de busca. Primeiro pelo autor, vocabulário, fatos históricos. Então eu tenho que situar esse texto que eu tenho em mãos. Eu tenho que situar. Repito, há textos que são muito mais fáceis de ser situados. Há textos que o vocabulário é extremamente fácil. E há textos que são extremamente complexos.
porque o autor ele tem o vocabulário da ciência ou da filosofia e ele tem o vocabulário dele. Então eu tenho que me aprofundar para buscar isto e saber ali como me situar. Se eu vou para frente sem esse tipo de conhecimento, eu não vou entender o texto plenamente. Então eu vou decorar certas ideias do autor aqui e ali, vou entender certas estruturas jogadas aqui e ali, mas não vou ter a apreensão da estrutura lógica do texto. E aí eu começo a não aprender mais. Né? Esses esclarecimentos são encontrados em dicionários. Então existem dicionários, por exemplo, no nosso caso, filosofia, dicionários filosóficos, vocabulários filosóficos, mas há dicionários de autores em que a pessoa vai situar. Por exemplo, no caso de Paulo que nós estamos falando, tem dicionário paulino, né? Então, há obras de comentários profundos sobre Paulo, tá? Como o apóstolo Paulo, por exemplo. Então, há esses comentários, mas há também dicionários sobre Paulo e há comentários bíblicos sobre a própria carta. Então, é necessário esse tipo de aprofundamento, textos de história, manuais didáticos ou monografias especializadas. Então, hoje tem tese de doutorado sobre, de dissertação de mestrado, sobre a 1 Coríntios 13, por exemplo. Então, eu ter acesso a esse tipo de... se eu quero me aprofundar, né? Se eu quero me aprofundar, tá? Enfim, em obras de referência das várias especialidades. Pode-se também recorrer a outros estudiosos especialistas da área, né? Também hoje tem muita coisa em plataformas como o YouTube, por exemplo, de informação, no caso aqui que eu estou falando de Paulo, né? De Novo Testamento, etc., que me ajudam a entender. Note-se que, mas sempre também tem que ver se aquela fonte é confiável, né? Então vamos ler e ver qualquer coisa, né? Então, como nós já falamos, o Google Acadêmico está aí para vermos se a referência ela tem reconhecimento no mundo científico ou no mundo filosófico. Note-se que a busca de esclarecimentos tem a tríplice vantagem. Em primeiro lugar, diversificando as atividades no estudo, torna-se menos monótono e cansativo. Então, por quê? Porque eu começo a não ficar só no texto batendo cabeça, como certos alunos fazem, né? Eles têm preguiça, muitas vezes, de fazer esse tipo de abrir as asas para outros vocabulários, outras obras, buscar comentário, fica ali no texto batendo cabeça e aquilo vai se tornando enfadonho, aquilo vai se tornando repugnante até para o aluno estudar, né? Então, eu tenho que me aprofundar para que o estudo fique agradável. O objetivo é que o estudo fique agradável e não fique algo pesado, porque aí não vai aprender. Se ficar muito pesado, não vai aprender. Tá? Em segundo lugar, propicia uma série de informações e conhecimentos que passariam despercebidos numa leitura assistemática. E aí o aprofundamento começa a acontecer. Porque só dou uma leitura por cima. Tanto Lucas 15 quanto 1 Coríntios 13, que foi utilizado até por Legião Urbana para fazer a música Monte Castelo. Então, você pode utilizar de mil maneiras e achar aquelas palavras bonitinhas. Porém, não aprofunda. A estrutura não entra. Olha o capítulo que o Papa Francisco usa na Amoris Laetitia para comentar 1 Coríntios 13. Então, começa por ali. Começa por ali. Tá? A análise textual pode ser encerrada com uma esquematização do texto, cuja finalidade é apresentar uma visão de conjunto da unidade. O esquema organiza a estrutura redacional do texto, que serve de suporte material ou ao raciocínio. Muitos confundem a esquematização com resumo. Então, esquema, como de fato, é a apresentação das ideias mais relevantes do texto, não deixa de ser um sistema material da unidade, mas ainda não se realiza com todas as exigências para o resumo lógico do pensamento,
que é atingido na análise temática, que vai ser mais para frente lá. A utilidade do esquema está no fato de permitir a visualização global do texto. Tá? A melhor maneira de proceder é dividir inicialmente a universidade nos 3 momentos relacionais: produção, desenvolvimento e conclusão. Então, toda a unidade apresenta comportada necessariamente nesses 3 momentos. Então, vamos pegar 1 Coríntios 13 e, encerrando aqui, a gente já deixa isso daí como uma tarefa para a gente começar a pensar. Então, só que a 1 Coríntios 13 é a frase final de 1 Coríntios 12, que é a introdução para 1 Coríntios 13. Então, ali já está a introdução. E São Paulo vai comparar se eu não tiver o amor. E aí ele caracteriza o que é o amor e finaliza com a eternidade daquilo que o amor é. Então, leia 1 Coríntios 13, veja Amores Letícia, que está na internet, veja o comentário que o Papa Francisco faz da 1 Coríntios 13, pega comentário bíblico, veja o que é comentado da 1 Coríntios 13, e você vai tentar fazer um esquema. Então, no final dessa unidade tem uma estrutura de esquema, que são as ideias principais do texto, tá? E também em forma de fluxograma, tá? Em forma de fluxograma. Então, tenta ver como se liga as ideias. Essa que eu coloco lá, análise textual, análise. Então, veja que nesse fluxograma que está aí no final da unidade, análise textual, preparação do texto, visão conjunta, busca de esclarecimentos, vocabulário, doutrina, etc. Então, faça um esquema da 1 Coríntios 13, pegando a frase final de 1 Coríntios 12, com as ideias principais. Tá? Utilize chaves para isso. Tá? Chaves que vão ligar ideias principais àquilo que comenta. É uma tentativa, vamos tentar depois, em aula presencial, a gente pode se aprofundar mais nisso. Mas tenta já fazer, porque é um texto que todos nós conhecemos, né? E que aí se torna fácil de fazer. E na próxima aula, então, continuamos. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.